Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Então, uma boa tarde a todos aqui que estão nos assistindo nesse primeiro congresso online de advocacia baiana. Estamos aqui num painel que é o direito previdenciário em tempos de pandemia. Neste painel, nós teremos 4 palestrantes: Dr. Ed Pares, Dr. Chico Couto, doutora Ana Carla Fracalossi e doutora Mabiane. E que vamos tratar sobre esse tema aí, o direito previdenciário em tempos de pandemia. Meu nome é Martoni Costa Maciel, eu fui encarregado por ser mediador desse painel, sou presidente aqui da OAB, da subseção de Ilhéus, sou advogado, especialista em direito previdenciário e estou aprendendo todos os dias com essas feras que vão falar hoje aqui para nós. Para mim é uma grande honra, um grande prazer ser mediador aqui desse grupo de grandes advogados e amigos, principalmente, ok? Então, para iniciar aqui os trabalhos, eu vou chamar o nosso amigo, Dr. Ed Pares, ele que é presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário, advogado e professor. Ele sempre gosta de falar que a titularidade que ele mais gosta de falar é que é advogado. Então, é o título principal dele e eu acho isso muito legal. Seja bem-vindo. Ele tem um tema Atos Processuais Previdenciários Telepresenciais para poder compartilhar com nós os conhecimentos dele aí. Doutor Ed, a palavra está com você. Obrigado, Martoni. É muito bom estar aqui com você. É um prazer enorme ter sido convidado, uma satisfação enorme ter sido convidado para esse evento. Mais uma vez estou aqui com Ana Carla Fracalossi, pessoa da qual sou fã incondicional. Temos travado alguns debates, não obstante nem sempre termos a mesma visão, mas é sempre bom compartilhar temas com ela. E queria dar as boas-vindas a Mabiane. Mabiane, acompanha o seu Instagram. Você agora está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, certo? Desejo sucesso aí na sua palestra, tá? Martoni, nós já vínhamos conversando nesse tempo de pandemia, né? Frequentemente aí com Ana. Eu participei de um evento da OAB Jovem, né? E desde o início, eu acho que nós estamos tentando não fazer com que a justiça pare. Pela primeira vez, eu tive uma clara noção assim, boa de que todo mundo está remando para o mesmo lado, né? Assim, eu já vi até a brincadeira de não, cada um tá, a tempestade é a mesma, mas cada um está num barco. Mas estamos todos no mesmo caminho, né? E desde o começo eu tenho incentivado bastante a todos os advogados a quebrarem o preconceito e se jogarem nos atos processuais eletrônicos, tá certo? As experiências dos colegas que têm dividido, né, comigo os seus relatos têm sido muito positivas. Nós estamos muito felizes e muito satisfeitos com a postura do judiciário para com os atos processuais eletrônicos, a postura de tolerância, a postura de que é um momento de aprendizado para ambos. Então, assim,
eu nunca vivi na minha vida da advocacia uma parceria tão intensa que nem neste momento, né? E eu acho que a gente precisa quebrar esses preconceitos, e aí eu particularmente, que aqui no escritório também temos a área trabalhista, eu acho que é a área que mais está com preconceito para poder avançar, pelo menos aqui internamente no meu escritório, né? Nós temos essa resistência. Mas no previdenciário, o que nós vimos foi um sucesso. Tá? Nós conseguimos manter as audiências rolando, nós conseguimos viabilizar as testemunhas, nós conseguimos algumas perícias indiretas, tá? E, não obstante, a gente ainda não tenha avançado para a perícia telepresencial mesmo. Tá? Minha opinião é de que a gente deve arriscar. Eu acho que se a gente não arriscar para ver como para poder saber como vai ser, nós vamos ficar parados, e a advocacia não pode parar. Nós trabalhamos com direitos dos outros que precisam vê-los satisfeitos. Nós somos a ferramenta para que eles satisfaçam seu direito. Então, veja, se neste momento de isolamento esta é uma possibilidade, vamos abrir o coração, vamos fazer, certo? O CPC está muito bem preparado para os autos processuais eletrônicos. A Justiça tem se utilizado das portarias do CNJ, Ana, que sabe todas, catalogadinhas aí, e tem acompanhado de perto esse desenvolvimento da Justiça Federal, né, que ela é a presidente da Comissão Especial da Justiça Federal. Está tudo muito organizado, está tudo muito dentro da caixinha, tá certo? E o principal, Martoni, você não é obrigado a nada. No momento que você não se sentir seguro para poder dar esse passo, para poder ter a sua audiência telepresencial, para poder ter a sua perícia numa modalidade remota, você pode pegar, levantar o dedinho e dizer, olha, eu não quero, o meu cliente não tem condições. Veja, o que nós somos contra, e aí defenderíamos isso até o fim, é que isso seja imposto, porque você tem diversos níveis de advogado, e aqui eu não estou falando nem de inteligência, eu estou falando até de níveis de acesso à informação, de acesso à tecnologia, como você tem diversos autores também, com várias limitações, tá certo? Por outro lado, nós vivemos um momento do Juizado Especial Estadual em que houve uma mudança legislativa na Lei 9.099, em que a audiência telepresencial não é uma opção. Mas, veja, lá é a conciliação. E aqui no Previdenciário, não vejo problema nenhum também de você ter essas audiências de conciliação de forma obrigatória, até porque eu defendo, e aí respeito quem pense diferente, que nós formamos um microsistema dos juizados especiais. Todas as três leis, a Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial Estadual, a Lei do Juizado Especial Federal, a Lei do Juizado Especial de Fazenda Pública, todas essas três formam um microsistema dos juizados, então elas são complementares. Então, eu acredito que esta obrigatoriedade da audiência de conciliação remota, na Lei 9.099, deve ser estendida para a Lei do Juizado Especial Federal e também da Fazenda Pública. Ainda que haja aquela participação do procurador com aquelas perguntas, mas, veja, perguntar na audiência de conciliação não faz mal. Perguntar é o início do diálogo para acordar. Então, o que as pessoas às vezes têm o preconceito, não, mas eu vou para lá, o procurador vai perguntar, tudo aquilo é uma conciliação. Lembrando que o CPC também proíbe o registro das audiências de conciliação. Não é permitido que se grave as audiências de conciliação, não é permitido que se utilize as audiências de conciliação quando você for para a instrução. Porque, se assim fosse, você entraria na audiência de conciliação com as armas na mão e, sem querer, abrir o seu coração para dialogar. Então, a mensagem que eu tenho, e para poder respeitar o tempo que me foi dado, né? Eu estou aqui monitorando o meu tempo para ser delicado, educado com nossas amigas que vêm em seguida, é que você abra sua mente, que você abra o seu viés empreendedor da advocacia para poder notar que é um momento diferente, que você vai precisar avançar
com ele. Você vai precisar superar esses obstáculos. E quem sabe a gente não chega ao final que há males que vêm para bem e que muitas coisas nós ganhamos mais do que perdemos. Quanto à questão da comissão de previdenciário, eu costumo sempre, que estou nessas oportunidades, dizer o seguinte: olha, como o Martoni disse, eu sou seu colega. Então, pode parecer que o acesso é difícil, mas eu estou à sua disposição. Você pode entrar em contato com a gente, você pode dialogar com a gente. Às vezes, nós não sabemos o problema que você tem na sua subseção, tá certo? Isso quer dizer que nós resolveremos todos os problemas? Não. Isso quer dizer que você tem um canal de comunicação conosco para que a gente possa dividir esses problemas e buscarmos uma solução em conjunto. Então, fica aqui, Martoni, o meu registro de que aquele que precisar da gente, tá certo? Hoje, todo mundo consegue o WhatsApp, né? Então, com certeza, alguém aí da sua subseção vai conseguir contato com alguém da comissão de previdenciário. E aqui eu faço registro que eu sempre conto com a grande ajuda de Ana, que é da Comissão de Justiça, da Justiça Federal, tá certo? Que eu imagino também que está à disposição, inclusive ela tem um Instagram, eu não tenho, tenho que providenciar o meu, viu, Ana? Estou ficando para trás, mas esse registro eu queria fazer, tá certo? Estamos todo mundo na mesma tempestade, eu acredito que no mesmo barco, minha profissão é advogado e vocês são meus colegas, não existem barreiras entre nós. Por favor, venham conosco. Muito obrigado. É isso aí, meu amigo. Parabéns. Eu gosto de você que você é disciplinado até nisso no horário de falar. Sou seu fã. E eu vou falar assim, um minutinho só a respeito de uma coisa que você falou que eu acho importantíssimo, é esse perder o medo dos atos digitais. As pessoas estão com medo de fazer audiência. Nós nos colocamos aqui à disposição de fazer as audiências para poder a gente testar para a coisa acontecer e começar a funcionar. Que a gente só vai ter condição de fazer as adequações, as melhorias, as correções na prática. Então, realmente, não pode ter medo disso. A gente tem aqui grandes feras para poder defender os interesses da gente. Inclusive, essa fera que vem falar agora, que Ana Carla Fracalossi, que é uma pessoa assim, atuante na área do direito previdenciário, é professora, é advogada, uma grande colega que se colocou à disposição e vem se colocando desde tempos em tempos. Quando eu cheguei no sistema OAB, ela era da Comissão de Direito Previdenciário. Hoje ela está aí presidindo a comissão importantíssima, que é de apoio à advocacia na Justiça Federal, e está desempenhando um grande trabalho. Mais cedo eu conversei com ela, parabenizei. Então, para quem não conhece, Ana Carla Fracalossi, ela é advogada, ela é professora, doutoranda pela UFBA, presidente da Comissão Especial de Apoio à Advocacia perante a Justiça Federal e dos JEFs da Bahia. E vem falar conosco aqui a respeito do tema possibilidades de atuação previdenciária durante a pandemia nas esferas administrativa e judicial. Ana, seja bem-vinda, a palavra está com você. Olá, Martoni. Olá, Ed. Mabiane Pimentel. Acho que Mabiane foi minha aluna em algum curso, não tenho certeza. A cara não é estranha. Obrigada pelas gentis palavras, né? Você, a gente tem que tirar um desconto assim, imenso. Tanto você, Martoni, quanto Ed, que são amigos. E aí, amigo floreia tudo, aumenta, né? Mas a gente, com prazer, com muito prazer, que eu aceitei o convite que o doutor Hermes fez do levantamento dos palestrantes para poder falar a respeito de temas que estão aí na baila, né, que estão aí postos nessa questão dessa pandemia. O direito previdenciário ele não poderia ser diferente, né? O direito previdenciário, que é um sistema de proteção à sociedade, e nós aqui estamos vendo como, nesse momento da pandemia, o direito previdenciário ele vem tendo um protagonismo, né? Ele vem realmente muito, mas muito forte, com muita prevalência. Nós estamos aí diante da Justiça Federal, dos juizados especiais federais e até mesmo na Justiça Comum. As varas acidentárias, as varas de fazenda pública não pararam em momento algum perante a pandemia. Eu só vou fazer uma observação aqui, a gente
na verdade, alterou a ordem dos manifestantes. O presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, que é o doutor Chico Couto, deveria estar presente aqui no nosso evento. Ele não pode estar aqui no momento, mas vai entrar em seguida, porque está em outro momento, em outro evento. E aí, enquanto isso, a gente vai esquentando aqui, não é, o debate até ele chegar com as novidades do Conselho Federal. O tema que me foi solicitado foi justamente falar a respeito das possibilidades de atuação com o direito previdenciário, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. E assim, é inconteste nos últimos anos. Eu até sinalizaria, principalmente a partir de 2015, com a edição daquela leizinha, acho que foi a 13.135, que fez aquela mini reforma na questão das pensões. E, a partir de 2015, o direito previdenciário ele realmente retoma um protagonismo que sempre houve, mas que por força até mesmo da sedimentação das reformas anteriores estava bem estagnadozinho. A gente tinha a emenda 20, a emenda 41, a emenda 47, e de lá para cá o sistema estava estabilizado. Mas aí, em 2015, nós temos essa lei que é fruto de uma conversão de uma medida provisória, a 13.135, que já traz a mini-reforma no tocante às pensões. Em seguida, a gente teve os debates relacionados à proposta de emenda de Michel Temer, não é? Que não foi à frente, e nós temos agora a recente reforma da Previdência, a emenda 103. Então, eu acho que são uma conjunção de fatores que fizeram com que o direito previdenciário ele abrisse novas perspectivas, novas possibilidades de atuação. Nós temos um direito previdenciário hoje muito multifacetado. A gente tem advogados que estão sendo especializados aí para tratar da questão do custeio das empresas, o direito previdenciário empresarial, para quem atua na parte tributária, né? A gente teve aí o recente julgamento que desonerou a questão do salário maternidade como salário de contribuição, então é um filão de atuação. A gente tem as questões relacionadas a planejamento previdenciário. Desde antes da emenda 103, as pessoas já estavam preocupadas em saber como aposentar, quando, com quanto. Isso também criou um filão de trabalho muito interessante para a advocacia na parte consultiva. Nós temos a previdência privada como um tema de atuação que também é bastante pulsante. Esse ano, por causa da reforma e de outras mudanças, minha carteira de previdência complementar aumentou 50% no escritório. E são temas muito interessantes. Não tramitam na Justiça Federal, a boa parte delas tramita na Justiça Comum. Então, você precisa também que esses juízes, esses servidores, esses assessores que atuam agora nessa matéria de previdência complementar, que não é relação de consumo, né, por conta de uma mudança de jurisprudência do STJ, esses servidores eles também precisam ter preparo na área previdenciária. Então, mais do que nunca, a docência, a especialização em matéria de direito previdenciário também é uma área de atuação muito, mas em muita expansão. A gente não pode deixar de falar, eu acredito que Chico Couto certamente pontuaria esse aspecto, que nós tivemos, foi uma vitória da OAB, né? Nós tivemos, através da portaria 1351 de 2018, a mudança da matriz curricular dos cursos de direito para inserir direito previdenciário como disciplina fundante, disciplina obrigatória na matriz curricular básica. Então, as instituições de ensino, públicas e privadas, elas vão ter até o final desse ano agora, de 2020, para readequar seus currículos, porque a partir de 2021, nós vamos ter, obrigatoriamente, a disciplina de direito previdenciário ofertada em todos os cursos de direito do Brasil inteiro. Então, isso abre também um campo de atuação para quem pretende ser professor da matéria de direito previdenciário. Então, a gente tem aí diversas áreas de atuação. Na atuação administrativa, e quando a gente fala atuação administrativa, eu vou tirar aqui as questões relacionadas a regimes próprios de previdência. Imagine o volume de trabalho que existe perante o FUNPREV, perante o Instituto de Previdência de Salvador, o Sistema de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos, de todos os municípios da Bahia que têm regime próprio, não é? Então, tirando essa parte dos regimes próprios, a atuação administrativa que a gente vai abordar aqui é uma atuação exclusivamente perante o INSS. E nessa pandemia, Martoni, a OAB, ela, assim, eu imagino que nós estávamos meio que antevendo uma situação como essa no Brasil, porque a gente participa e a gente viu participar desde o nascimento da Comissão de Direito Previdenciário
na OAB da Bahia, que foi no ano, salvo engano, de 2012. Foi a primeira comissão de direito previdenciário que foi fundada, antes ainda da gestão de Luiz Viana, mas logo quando Luiz Viana assumiu, ele manteve a comissão de direito previdenciário, na época presidida por Ana Isabel Jordão, e a gente tem que ressaltar aqui, ela foi uma leoa, né? A gente trabalhou muito para conseguir assinar, em setembro de 2018, com o INSS, um acordo de cooperação técnica. Nós firmamos aqui na Bahia o chamado INSS Digital. E isso, eu não tenho dúvidas, que não apenas aqui na Bahia, mas no Brasil inteiro, todas as seccionais da OAB que firmaram convênios no INSS Digital permitiram que a advocacia, não só a previdenciária, mas todo e qualquer advogado que esteja adimplente com a OAB, consiga se tornar uma agência do INSS, não é? Transformar o seu escritório em uma agência do INSS, porque agora, em plena pandemia, onde todas as agências do INSS no Brasil inteiro estão fechadas, nós temos a possibilidade de praticar, eu entrei no site do meu INSS, o convênio, né, o INSS Digital, que está disponibilizada na página da OAB do INSS, esse convênio. Se você entrar no site da OAB da Bahia, em serviços, tem lá, INSS Digital. Quando você clica, você segue o passo a passo, e você entra na página destinada ao advogado adimplente com a ordem, isso é uma exigência, inclusive, do próprio INSS, e ele vai baixar os documentos, fazer um cadastro, com o token dele ele vai acessar os serviços. Eu contei, são 41 serviços. 41 serviços que o advogado pode oferecer para os seus clientes, que vai desde alteração de forma de pagamento, solicitação de vários benefícios, né, de aposentadorias, todas as aposentadorias, pensões, atualização cadastral, solicitação de benefício assistencial, de BPC-LOAS, não é? Cópia de processo, são diversos recursos, pedido de salário maternidade, são diversos serviços, todos os serviços praticamente, que uma agência do INSS ofereceria de forma presencial, a advocacia consegue oferecer para a sociedade através desse convênio que a OAB fez, a OAB da Bahia fez e a OAB Federal também, com a autarquia, isso desde 2018. Então, nós temos hoje um campo de atuação na esfera administrativa que não tem limites. Nós temos desde a atuação direta perante o INSS até o planejamento previdenciário, até a realização, não é, de consultorias na área tributária e empresarial. É um caminho, eu acho que sem volta e bastante, mas bastante exitoso. E quando a gente fala de atuação judicial, o Ed foi muito feliz nas palavras dele, porque a gente tem que observar que o processo judicial eletrônico é a realidade, não vai ter volta. Os processos eles vão cada vez mais se virtualizar. Se para muitos advogados, para muitos cidadãos brasileiros, não é, atuar de forma digital é uma barreira, porque nós, infelizmente, não temos um Estado que democratizou o acesso, né, aos meios eletrônicos. Isso é um desafio do Estado brasileiro. Eu acho que a OAB ela tem que ser protagonista também, como foi na época, não é, que se iniciou o PJE na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual. A OAB ela deu todo esse suporte para a advocacia, através das salas em convênio com a CAAB, né, toda a questão do acesso ao token de forma mais facilitada, de forma muito acessível, com preços módicos. Então, a OAB ela vai à frente nessa questão. Mas quando a gente fala em advocacia previdenciária, perante principalmente a Justiça Federal, é importante dizer que não apenas nós temos hoje, no processo judicial eletrônico, uma série de ferramentas, como o Ed bem sinalizou, mas a gente tem também que observar que, por força da pandemia, o próprio judiciário ele está encampando essa ideia de digitalizar os processos. Na comissão que eu estou hoje na presidência, que é uma comissão de apoio à advocacia perante a Justiça Federal e Juizados Especiais Federais, a gente tem um Instagram, né? E o Instagram, eu peço que vocês observem, é o Comissão Apoio à Advocacia JFBA, tudo junto em minúsculo. A gente vai disponibilizar, já está confeccionada há um tempo, a nossa comissão fez uma nota técnica orientando aos advogados, às advogadas que possuam processos físicos. Nesse momento de pandemia, eles estão suspensos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região prorrogou para o final de setembro a retomada do atendimento presencial. A gente tem convicção de que dificilmente esse ano nós voltaremos a ter um atendimento pleno, um atendimento físico
nas instalações da Justiça Federal, porque ainda não temos uma vacina, não é? Uma questão mesmo de saúde pública, de responsabilidade objetiva do Estado, quando ele permite essa reabertura dos órgãos públicos de forma indiscriminada. A Justiça Federal tinha planejado retornar em setembro, mas ontem o TRF prorrogou novamente esse plantão extraordinário para o final de setembro. Então, se você tem um processo físico, se você tem a necessidade de buscar a execução dessa decisão que já transitou em julgado, se você quer buscar um pedido de antecipação de tutela, existe hoje uma orientação dada pelo próprio TRF, a gente confeccionou, a gente da comissão, uma nota técnica, orientando a advocacia a acessar o Poder Judiciário, o PJE, através de uma ferramenta que é o novo processo incidental, lá no próprio PJE da Justiça Federal. Então, você indica o número do processo físico, que é o processo físico pré-evento, você junta, inclusive, as peças que você tenha, e as peças que você eventualmente não possua, você solicita para que o próprio judiciário, a própria vara responsável, digitalize, virtualize essas peças, e esse processo, esse novo processo incidental, ele possa tramitar em meio virtual, lembrando que os processos judiciais eletrônicos, eles não pararam na pandemia. Eles conseguem, eles continuam ainda tramitando. Oi? 2 minutos. 2 minutos. Então, é basicamente esse cenário que a gente traz, Martoni. Né? A gente tem, efetivamente, tanto possibilidade de crescimento, de expansão, de desenvolvimento da advocacia previdenciária no preventivo, no consultivo, e nós temos também, caso não surta efeito, caso não seja possível, se você orientando o seu cliente, fazendo o processo administrativo, não consiga oferecer o benefício, o serviço que ele pretende, você tem condição de judicializar essa demanda através das ferramentas que o processo judicial eletrônico disponibiliza. Eu agradeço imensamente o convite, obrigada pela sinalização, porque se deixar eu fico falando, e é isso. Vamos adiante. Muito obrigada, boa tarde, prazer em revê-los. Eu deixei até fluir um pouquinho mais, porque eu acho que essas informações aí são informações muito importantes, acho que a gente vai falar um pouco mais disso ainda hoje aqui. Tem algumas coisas que eu quero falar também disso aí com você, quero ouvir também você, são dúvidas também que outros colegas têm. Essa questão da digitalização dos processos, eu acho uma coisa importantíssima. Aqui na região sul, Ilhéus e Itabunas, varas federais já começaram esse processo de migração em regime de colaboração, inclusive, dos advogados. Vou até encaminhar para você as notas que a gente já fez aqui, para você já ficar ciente disso e controlando. Estou em débito nisso, que eu não estou fazendo o link direito com você. Eu até falei disso hoje mais cedo. Você ficar sabendo o que está acontecendo aqui. Tá ok? Então, agora, dando continuidade ao nosso painel, eu vou convidar para falar com a gente aqui essa simpatia de colega. Não que os outros não sejam, são todos muito simpáticos também, mas nenhuma tem essa, aqui, ó, essa cabeleira belíssima dela aqui. Fiquei assim, com vontade de ter uma dessa aí. Achei bem bonito. Esse estilo onça que ela botou aí está muito bonito. E Mabiane é uma pessoa querida, uma jovem advogada que está dando uma colaboração muito bacana. Eu vejo ela no movimento da OAB forte. Ela fez até agora, eu vi uma notícia de um núcleo de conciliação, alguma coisa assim que ela estava envolvida aí, não sei, eu acho que foi ela mesma, achei bem legal. Ela está sempre procurando uma forma de colaborar com os colegas, com a classe, trazer informações para atender as pessoas. Eu fico feliz quando eu vejo jovens advogados se colocando à disposição da OAB para fazer um trabalho. E nós aqui também, como jovens advogados com um pouco mais de experiência, também colaborando de alguma forma. Para quem não conhece Mabiane, ela é de Senhor do Bonfim, tá? Ela é advogada, especialista em direito previdenciário, e hoje ela vem falar para nós aqui do tema atuação do advogado previdenciarista na pandemia. Mabiane, a palavra está com você. Oi, boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui, estou super feliz ao lado de vocês, assim, que são grandes advogados, são profissionais que eu admiro, e eu, como jovem advogada previdenciarista, estou saltitante por dentro, assim, de felicidade. Eu decidi falar sobre a questão da atuação do advogado previdenciarista na pandemia, porque, particularmente, eu senti um impacto
muito forte na minha advocacia aqui no meu interior em relação a essa mudança quanto ao contato físico. Eu estava muito acostumada a esse contato físico com as pessoas. Como é interior, tudo é mais próximo, então geralmente os clientes sempre iam ao escritório para poder falar, para poder levar documento, ou se tinham alguma dúvida, eles iam lá e compareciam. Eu estava acostumada muito a esse contato físico. Quando aconteceu, né, quando chegou a pandemia, o meu primeiro questionamento foi: como eu irei conseguir amparar os clientes? Como eu irei conseguir manter a comunicação? Se eu precisar de documentação, como isso vai acontecer? Já que até eles estão acostumados com esse contato físico, já que eu tenho clientes rurais, por exemplo, pessoas mais velhas que às vezes não têm um celular, não sabem tirar uma foto com qualidade para poder me mandar, e isso acabou me angustiando bastante. Mas, para minha surpresa, não só eu, como as pessoas também acabaram se adaptando a essa nova realidade. Eu não tive nenhuma resistência dos clientes quanto a isso. O escritório que eu alugo a minha sala só foi abrir agora, segunda-feira, então todo esse tempo esteve fechado. E eu ia me comunicando com as pessoas por meio do celular, ou ia me comunicando com as pessoas pelo WhatsApp. Eu dizia: olha, você não tem um filho com WhatsApp que a gente possa se falar? E só deixe para me encontrar se for realmente necessário. Quando, assim, eu precisava realmente encontrar a pessoa, e aí utilizando as normas de segurança. Isso, graças a Deus, acabou acontecendo, essa adaptação. Não senti resistência quanto a isso. E até mesmo com a abertura do escritório, muitos continuam mantendo contato pelo WhatsApp, continuam mantendo contato ligando, não tem mais aquele fluxo de pessoas, né, presencialmente. E outro impacto que eu senti também foi na questão da atuação judicial e administrativa. Como o doutor Ed falou, que nós tivemos uma surpresa muito boa, né? Que a Justiça está trabalhando, a Justiça Federal está atuando, os processos estão andando. Eu também fiquei muito satisfeita que o contato com o advogado está sendo muito efetivo. Aqui na minha subseção, que é a de Campo Formoso, eu consigo contato direto com a vara através de e-mail ou através de telefone, e eles sempre muito solícitos. A única coisa que ainda estou sentindo um impacto, infelizmente, negativo, é porque ainda estamos reorganizando as perícias. As perícias aqui, pelo menos, ainda estão começando a acontecer. E aí os segurados acabam nos cobrando, né, que o que é que vai acontecer, porque estão incapacitados, não podem trabalhar, e aí muitos acabaram recorrendo a auxílio emergencial para poder ter algum amparo financeiro nesse momento. Mas aqui já começaram as perícias, estão acontecendo em clínicas particulares dos médicos, os médicos estão atendendo e fazendo esses exames periciais nas próprias clínicas particulares, para que o processo não pare, né? Até mesmo que as necessidades das pessoas, elas são imediatas. Não dá simplesmente para a gente esperar a acabar a pandemia, até porque é algo incerto, a gente não sabe quando isso vai acabar, e eu fiquei muito satisfeita com essa readaptação da justiça e também do público, né, dos segurados, que acabaram compreendendo que foi algo que afetou não só a nós, advogados, mas afetou a nossa sociedade de um modo geral. E se não houvesse cooperação entre ambos, ia acabar sendo um caos, né, se não houvesse essa cooperação. Outro ponto foram as audiências. Eu ainda não tive audiências por meio da internet, mas eu sei que já começaram a acontecer em sede de Justiça Federal, e eu também fiquei bem satisfeita porque, por exemplo, as causas rurais, sempre, na maioria, né, na grande maioria, nós necessitamos da oitiva de testemunhas para compor, para fechar o conjunto probatório para as aposentadorias, principalmente rurais, e os outros benefícios, e ainda bem que essas audiências estão acontecendo. E o melhor de tudo, não é algo que é forçado a nós temos a opção de escolher se nós queremos ou não que essas audiências sejam virtuais, fica, né, a critério do advogado, mas eu não senti, eu já fiz algumas audiências, não diretamente previdenciárias, mas eu gostei do modelo, não senti muita diferença, né, senti que deu para
acolher todos nós, deu para conseguirmos desenvolver o nosso trabalho, e acho que era isso mesmo que eu tinha para falar. E, por fim, lembrei de outro ponto, eu ainda estou sentindo muito a dificuldade em relação ao INSS. Por exemplo, eu tive um segurado que não consegui gerar a senha. Quando fui alterar a senha do portal dele, no meu INSS, ele não lembrava qual era o e-mail que estava cadastrado. E aí, esse serviço, nós tínhamos que nos dirigir à agência, mas não temos agências abertas. Aí veio aquela portaria, né, que nós poderíamos mandar para um e-mail, para a nossa agência, o e-mail com a foto do segurado, segurando o documento de identificação. Mas até o momento não tive êxito nesse ponto. Vou tentar mais uma vez, até depois quero saber dos colegas se já aconteceu isso. E é isso, basicamente era isso que eu tinha para falar, e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Ok, Mabiane, grato. Olha, em relação a essa dúvida essa situação que você está falando, as agências da Previdência, pelo menos aqui no Sul, Extremo Sul, disponibilizam um sistema no WhatsApp, o número de WhatsApp Business, para poder fazer atendimentos, informações, inclusive esse tipo de serviço. Eu tive situações dessas também, que o cliente não conseguiu fazer o recadastramento da carta de senha, e através do serviço do WhatsApp ele conseguiu. Se você tiver alguma dificuldade, eu posso encaminhar o daqui de Ilhéus, porque eu já conversei com o chefe da agência aqui, ele pode atender também de outras pessoas que não sejam daqui da cidade. Agora, eu quero justificar aqui uma ausência do Dr. Chico Couto, que é o presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário. Nesse momento, ele está numa reunião com o INSS, tratando de assuntos institucionais. Então, é assim um motivo justo e relevante, e nós estamos aqui também tocando o barco, falando de assuntos de importância para toda a advocacia, principalmente para a advocacia previdenciária. Eu estou querendo trazer aqui alguns assuntos para vocês falarem aí para a gente, principalmente o doutor Ed, que é presidente da comissão estadual, com relação a... Vou falar os assuntos e vocês ficam à vontade para estar falando, cada um pede para falar aí e a gente vai tocando. A questão do atendimento remoto, né, preferencial, né, mas o atendimento remoto do advogado, porque São Paulo até conseguiu, agora eu até conversei com o Ed essa semana, que São Paulo conseguiu fazer lá um convênio para o atendimento remoto dos advogados, sem precisar ir na agência, quando retornar desse momento de restrição da pandemia, os atendimentos continuarão remotos. Uma outra coisa é com relação aos destaques de honorários na esfera administrativa, se você sabe como é que anda aí esse movimento. O INSS digital, realmente, assim, foi um avanço, graças a Deus que a gente tem isso aqui, esse serviço. Eu acho que os advogados, eles podem saber mais a respeito, procurar saber mais, se inscrever no site da OAB Bahia, tem lá em serviços como fazer o cadastro no INSS digital e utilizar dessa ferramenta maravilhosa, porque a gente tem visto assim, às vezes, requerimentos serem despachados em 2 dias de aposentadoria, 1 semana no máximo. Então, não é a regra, mas eu tenho visto coisas que eu não via comumente. Então, para os advogados, utilizem o INSS digital, é um grande recurso e uma grande oportunidade de novos negócios também. A questão das perícias, pode ser, até a Ana também falar alguma coisa disso, porque lá a Mabiane está falando que está acontecendo, aqui está tudo suspenso. Eu não sei se Salvador já começou a fazer. Se você tem alguma notícia da diretoria do foro, de dar continuidade à realização das perícias, mesmo no momento de pandemia. Então, eu vou falar o atendimento remoto, destaque de honorários e perícias. Quer falar aí, Ed, logo do atendimento remoto para a gente? Eu estou esperando que Chico estivesse aqui justamente para poder falar desses problemas que muitos deles são de âmbito nacional, né? O atendimento remoto mesmo era algo que a gente estava tentando fazer em bloco para que todo o Brasil tivesse o mesmo atendimento, né, com a fila disponibilizada no site, que você se inscrevesse e tal.
mas São Paulo acabou fazendo um acordo regionalizado, tá certo, com a região deles, e nós ainda estamos montando, nós e todos os estados fora São Paulo, estamos tentando viabilizar esse atendimento remoto, né? A gente ainda não sabe exatamente como vai ser, né? Mas a gente imagina que tenha uma inscrição prévia que você possa realizar, e você vai ter uma fila que vai ter que ser respeitada, né? Até que a gente possa ter novamente esse retorno ao presencial, tá certo? Eu acho também que a Justiça Federal já precisa dar esse passo à frente. Eu acho que num curto espaço de tempo ela precisa viabilizar algum canal de comunicação para a conversação. Tem horas que o e-mail é fantástico, mas tem horas também que ele trava o diálogo, né? E eu acho que a gente pode dar esse avanço. Veja, isso quer dizer que está ruim? Não quer dizer que está ruim, quer dizer que pode melhorar. Tudo pode melhorar, e a gente está aqui no intuito de traçar objetivos para conseguir essa melhora, né? Sobre a questão do destaque, né, de honorários administrativos, vai ser um grande ponto da gestão de Chico aí na Comissão Previdenciária Nacional. Se ele conseguir isso, eu acredito que ele vai conseguir, vai ser um grande avanço, mas até agora nós não temos nada concreto em relação a isso. É algo que está se tentando, está se conversando. Tá? O grande problema, Martoni, que eu acho que nós vamos encontrar é que o INSS não vai fazer os destaques baseado nas tabelas da OAB, né? Ele vai fazer o destaque baseado no que ficar entre a DER e a DIP, que é a data do início do pagamento. Mas já é alguma coisa, tá certo? Você falou sobre o atendimento remoto, sobre o destaque dos honorários administrativos. Qual foi o outro item? O outro faz perícias. Sobre as perícias, que é perícias, mas a Ana pode falar para a gente. A palavra depois a gente roda. Se eu tiver mais alguma coisa a falar, eu levanto. Depois de Ana, eu vou querer falar alguma coisa a respeito da digitalização de processos. Fala, Ana. Esses temas, eles são realmente de abrangência nacional. Eu refleti muito sobre isso nos últimos anos, nos últimos meses, na verdade, por causa da pandemia, e eu percebi o seguinte: quando a gente observa o Judiciário Nacional e os TRFs, principalmente em razão da retomada de atendimento, a gente percebe que todos os normativos do CNJ, por causa da pandemia, eles estão indicando que os tribunais, eles criem sistemas de retorno às atividades com base no que a realidade apresentar. Então, na Bahia, por exemplo, existe uma grande probabilidade de que Salvador, se tiver com uma taxa de contágio, de disseminação da doença, tudo mantido, retome alguns trabalhos presenciais, enquanto, por exemplo, Ilhéus e Itabuna, se não alcançar essas taxas controláveis de atendimento, de contaminação, mantém ainda o plantão extraordinário. Então, eu acho que seria prudente, né? Comecei a refletir sobre isso, se talvez a OAB não poderia começar, por conta da pandemia, mudar um pouco a estratégia. E essa situação que aconteceu, não é, do retorno das atividades, do convênio feito com a seccional de São Paulo e o INSS para o atendimento priorizado e mediado por tecnologia com os advogados, eu acho que isso prova que aquela ideia que eu estava nutrindo está correta. Porque quando se tentou fazer o convênio, o acordo de cooperação técnica do INSS Digital, tentou-se fazer uma coisa nacional que não foi adiante. E aí cada seccional firmou o seu acordo de cooperação técnica. Começou com Paraná, depois Piauí, depois São Paulo, a Bahia ficou nessa fila. Então, de repente, eu acredito que Chico, se estivesse aqui, eu ia sugerir isso a ele, que mudasse a estratégia, tentar fazer esse acordo, não é, de atendimento prioritário para o advogado, atendimento telepresencial prioritário para o advogado, nacionalmente, pode ser muito difícil, não é, por questões óbvias, questões mesmo operacionais da própria autarquia, que de repente regionalizar isso, como São Paulo fez, fosse o mais adequado. A questão das perícias, Martoni, na Justiça Federal, elas estão ainda bastante atrasadas, porque a estruturação das perícias na Justiça Federal parte da premissa, pressupõe
que as perícias sejam realizadas nos prédios da Justiça Federal. Perceba que não houve em nenhum momento na Justiça Comum, na vara acidentária, suspensão de realização de perícias. Porque no Fórum Rui Barbosa, na vara de acidente de trabalho aqui de Salvador, nenhuma perícia é feita no fórum porque não tem espaço. Todas as perícias são feitas nos consultórios dos médicos que são cadastrados como peritos da vara de acidente de trabalho. Então, esse é um pedido que nós já fizemos, inclusive, perante a diretoria do foro, quando a OAB encaminhou as propostas para a retomada gradual dos trabalhos. Nós sinalizamos isso para que isso fosse acatado. Algumas medidas foram acatadas pelo tribunal, mas outras ainda não tivemos esse retorno. É uma coisa que a gente precisa realmente provocar essa situação perante a Justiça Federal. Você está sem som. Ah, sem som, Martoni. Obrigado. Pedir licença para vocês para falar um pouquinho aqui sobre essa questão da digitalização de processos, porque a gente vem falando tanto em acordos de cooperação técnica, e às vezes a gente tem alguns colegas que não recebem bem nem o advogado pegar o processo físico que ele responde, digitalizar e encaminhar para auxiliar na migração do PJE. Então, é importante que a gente tenha consciência de que a gente precisa se colocar no lugar de realmente agente auxiliar da administração de justiça. Porque o que nós estamos fazendo o tempo todo, enquanto representantes, membros da OAB representando a classe? Procurando formas de fazer acordos, de cooperar tecnicamente para que a justiça ela possa funcionar da melhor forma possível. Então, o que eu tenho para dizer assim para os colegas, nesse momento que a gente está passando de pandemia até depois dele, mas a gente quer muito essa questão da migração. A responsabilidade dos tribunais fazer a digitalização dos processos é a responsabilidade dos tribunais, mas isso também não impede a nós, advogados, que cooperemos no sentido de que o que nós tivermos de processo já digitalizado no nosso escritório, encaminhemos, o que possibilitar também da gente pegar os processos para digitalizar e enviar para a migração, que a gente possa fazer e cumprir nossa função de cooperadores para o bom funcionamento da justiça. Fale, Ana. Eu tenho uma observação, uma informação para fornecer com relação a isso, que é justamente o fato de que eu descobri que a Procuradoria Federal do INSS tem todos os processos digitalizados, Martoni, todos. Todos os processos em que o INSS é parte, todos físicos, são digitalizados pela Procuradoria Federal. Assim, vou até complementar o que você está falando. Aqui em Ilhéus, o movimento da migração começou a partir daí. O INSS já começou a enviar. E qual é a necessidade que existe hoje? Existe um programa que é o E-Migrador. É um programa que converte esses arquivos digitalizados em PDF em arquivos certificados aptos a serem utilizados no processo judicial eletrônico, no PJE. Esse E-Migrador é que é a ferramenta que a Justiça Federal, a vara da Justiça Federal tem que ter para poder fazer a conversão desse arquivo em PDF digitalizado para o processo judicial eletrônico. Então, a gente também está provocando, não é, a diretoria do foro, já entramos, inclusive, em contato com a coordenadora do GEFES aqui de Salvador, encaminhamos um pedido que nós fizemos, e ela também está pressionando a diretoria do foro para acelerar esse processo de migração. Mas é uma questão mesmo de demanda, né? A força de trabalho, a vontade existe, mas a força de trabalho, que é o contingente de servidores e maquinários, realmente é que é insuficiente, né? Fruto mesmo dessa pandemia. Perfeito, Ana, o que você falou é um registro também que eu quero fazer com relação aos servidores. Nós temos notado muito boa vontade dos servidores de fazer as coisas acontecerem. Tá? Aqui, mesmo em Ilhéus, a gente tem um acervo enorme, até requeremos uma segunda vara, e estamos tendo essa dificuldade. Vou aproveitar aqui a chegada do nosso presidente da Comissão Nacional, temos aqui 9 minutos ainda, Chico Couto, que estava cumprindo a missão institucional dele, e agora chega para poder falar para a gente. Para quem não conhece, Chico Couto, ele é presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, e vem falar aqui algumas palavras para a gente sobre o trabalho dessa comissão aí, que está fazendo um trabalho muito bonito, muito legal em prol da advocacia previdenciarista. Chico, a palavra é com você.
Presidente, o sem senhor está áudio. sem áudio. O áudio, Chico, você está sem áudio. Aqui. Me acostumando, né? Pediram para eu sair na hora que eu fosse tirar na hora que eu fosse para a sala. Mas tudo bem, gente. Obrigado, principalmente pela oportunidade de estar aqui. O tempo é corrido, mas é nosso dever, né? A gente está no meio de uma discussão, presidente, e envolve todas as subseções do Brasil no tocante ao atendimento da advocacia, né, prestado pelo INSS. E o Brasil é muito grande, né? O Brasil são Brasis, né? Um país de extensão continental, e a gente tem que, quando desenvolver um projeto, tentar ao máximo abraçar todos os advogados do país. E São Paulo é muito diferente do Piauí, né? Piauí é muito diferente do Amazonas, o Amazonas é muito diferente do Rio Grande do Sul, e então, quando a gente vai desenvolver qualquer tipo de trabalho, medidas, a gente tem que levar em consideração todos os estados, porque todos os estados temos advogados, e tendo advogado, a gente tem que representar cada advogado do país. A gente tem que ter muito cuidado ao implementar qualquer tipo de ferramenta. E há mais de 2 anos, a gente vem trabalhando em conjunto com o INSS para implementar uma ferramenta que vai revolucionar o atendimento da advocacia pelo INSS. A gente está passando pelo momento de pandemia, isso se apressou, né? É um processo que se catalisou, eu digo, 5 anos em 5 meses, a gente teve que aprender a se modernizar e a usar e tirar ao máximo os pontos positivos dessa pandemia e aprender a trabalhar com ferramentas para que a gente não possa parar de trabalhar e manter o sustento de casa e tornar o escritório viável, né? Então, é um cuidado que eu venho vendo o trabalho desenvolvido pelo nosso presidente Fabrício, um cara muito cuidadoso com a advocacia da Bahia. Isso, de uma maneira geral, todos os presidentes de seccionais estão passando por um momento muito difícil, muito delicado, e a gente tem que procurar viabilizar. Já tinha conversado com o Viana também, nosso representante no Conselho Federal, nosso vice-presidente baiano, sobre a importância da implementação dessa ferramenta, que hoje está em fase de conclusão, né? Já conseguimos formatar a minuta principal em discussão, a gente já discutiu isso com o INSS há muito tempo, mas, em virtude da pandemia, esse processo se acelerou e o INSS está fechado, e a gente precisa implementar uma ferramenta que possa atender a advocacia, aquele em especial que advoga na seara previdenciária. E a ferramenta hoje, ela consiste basicamente em 2 mecanismos, né? Atender o advogado por videoconferência e atender o advogado presencialmente, mas fora das agências da Previdência Social. Seria um atendimento nas seccionais. Quando você transforma isso num atendimento físico, lógico que a gente tem que procurar entender as características de cada seccional, porque a Bahia é diferente do Ceará, em nível, né, de população, a nível de advogados. Então, a gente elaborou uma minuta, um acordo guarda-chuva no Conselho Federal, que será votado no próximo pleno, possivelmente no próximo pleno. A gente está fechando ainda fazendo os últimos ajustes agora com o INSS. Acabei de sair de uma reunião do INSS, amanhã o dia todo estarei em reunião com o INSS para saber como é que vai ser utilizada essa ferramenta de videoconferência, para que a gente não tenha nenhum tipo de violação às nossas prerrogativas, não se tenha nenhum tipo de limite ao número de atendimento, ao número de processo. Lógico que a gente vai procurar um meio termo. O que a gente precisa hoje é elaborar uma nova modalidade de atendimento. O que a gente não pode é ficar sem atendimento por parte das agências da Previdência Social, por mais que elas estejam fechadas. O que a gente quer nesse momento é que o INSS reabra as agências da Previdência Social para que o advogado volte a trabalhar. E aí se pergunta, mas a agência vai continuar fechada? Isso é o grande X, né? Vamos dizer que esse é o grande plus dessa nova ferramenta. O INSS reabriria ao atendimento só para a advocacia. E aí seria por meio da modalidade de videoconferência, e quando o INSS reabrir na sua plenitude, se é que vai abrir, que essa é a minha grande preocupação, já estamos na 3ª suspensão
no terceiro adiamento, e a gente não pode mais esperar. A gente tem que procurar e avançar e procurar mecanismos para que possamos atender a advocacia do Brasil todo e que esses volte a trabalhar, que é a ampliação do atendimento por meio da videoconferência. E quando o INSS reabrir de fato, e aí os atendimentos seriam feitos nas APS, o atendimento nas agências da Previdência Social continuaria, lógico, não na modalidade da prioritária, uma vez que, no momento de pandemia, existe os prioritários por lei, e o que eu quero e o que nós queremos com o projeto é que o advogado deixe, pelo menos de forma momentânea, né, de forma gradativa, de procurar as agências da Previdência Social. A gente quer preservar a saúde da advocacia. O advogado, se ele procurar, no momento que o INSS reabrir as agências do INSS, ele vai ter que ser submetido a uma fila comum. Vai ser muito parecido ali com o atendimento da Caixa Econômica Federal e qualquer outra instituição que esteja reabrindo na modalidade fracionada, né? Todos vão ficar do lado de fora, não se pode ficar do lado de dentro em virtude do momento e da saúde pública. E a gente não quer que a advocacia, primeiro, não se exponha à doença, não se coloque no meio das multidões, para que este tenha um atendimento de forma reservada, respeitando todos os critérios estabelecidos pelas organizações de saúde, e ele possa ser atendido de forma física nas seccionais. Mas isso seria um segundo momento, no momento que as agências do INSS reabrirão, né? No momento que o INSS reabrir, teríamos um atendimento ali físico. Mas mesmo antes da abertura do atendimento na modalidade física, já seria garantido um atendimento na modalidade de videoconferência. E essa, presidente, seria a grande ferramenta. Eu digo que a ferramenta do atendimento, e isso seria canalizado forças por todas as seccionais, subseções, INSS, Conselho Federal, para a gente unir força, para a gente conseguir criar um padrão, uma fila única no INSS, para que a advocacia seja atendida em sua plenitude por videoconferência. Por que eu digo isso? Porque a modalidade de atendimento por videoconferência é a modalidade mais democrática. Porque o advogado de Ilhéus, o advogado de qualquer outra região da Bahia que não tenha uma agência da Previdência Social possa ser atendido. Isso sim é garantir as prerrogativas do advogado, o exercício pleno da sua profissão. Porque enquanto a gente estiver focado nos grandes centros, em Salvador, ou no próprio Ilhéus, que tem agências da Previdência Social, a gente vai estar excluindo uma grande parte da advocacia que milita em regiões menores, que não tem uma seccional, não tem uma subseção e muito menos uma agência da Previdência Social. E não é segredo para ninguém. A gente vem passando pelo momento de recessão, a gente vem passando pelo momento de crise financeira e não tem no universo, num espaço de curto ou médio prazo, a criação de agência da Previdência Social, tampouco a contratação de servidores. O que a gente tem que fazer hoje é se modelar, se adequar à realidade local e, se no futuro o governo federal quiser, o novo governo, que não tenha um plano de governo liberal, né, mais enxuto, com Estado menor, a gente tenha novas agências da Previdência Social, novos servidores, novos concursos, para que se possa ampliar outras modalidades de atendimento. Mas o que temos hoje é uma queda drástica de 2016 a 2020, de quase 40% no número de servidores do INSS, e o número... você pode perceber que a cada dia que passa, o número de agências da Previdência Social vem diminuindo, não é segredo para ninguém. E a gente precisa, mais do que nunca nesse momento, unir forças para conseguir alocar toda essa força do INSS e da advocacia e da Ordem dos Advogados para dispor ferramentas que atendam o advogado por meio da videoconferência. Eu venho sempre sendo indagado sobre essa situação, que é, Chico, como é que fica o interior do Estado? Porque toda a ferramenta ela acaba priorizando os locais que têm os grandes centros. Começa pelas capitais, depois começa pelas subseções, que geralmente são grandes centros. Mas o quê? Como é que fica 80% da advocacia hoje, que milita na trabalhista, milita no CDC, milita na previdenciária, que é a grande procura hoje do Brasil, hoje sendo a primeira opção, né, no exercício da profissão? Isso, sim, é uma ferramenta que possibilita o advogado de qualquer lugar.
de qualquer lugar, ele vai abrir seu computador e peticionar e representar o seu cliente, seja no seu escritório, seja em qualquer lugar, desde que ele tenha um acesso a uma internet de média, uma internet média, não precisa ser uma internet excelente hoje, ele já poderia estar ali desenvolvendo seu trabalho, não vai precisar sair do município que fica 100, 200 quilômetros de Ilhéus para procurar ali uma agência da Previdência Social. Ele poderia fazer isso dentro de casa ou dentro do seu escritório, assim, otimizando o seu tempo e gastando o seu tempo, procurando novos clientes e atendendo os seus clientes. Essa é a ferramenta principal, esse é o nosso propósito, ao máximo procurar que o advogado exerça a sua profissão na plenitude, descentralizando os atendimentos do INSS, procurando, dentro da faixa do INSS, servidores que estão no grupo de risco, que não estarão mais nas agências físicas, e sim fazendo um trabalho remoto, para este servidor atender, não de forma prioritária o advogado, mas de forma exclusiva. De forma exclusiva, poderemos também ter um ponto de atendimento físico, futuramente, nas subseções, sim, mas começando pelas capitais, onde o advogado poderia e poderá levar seu cliente no conforto do atendimento de uma seccional ou de uma subseção. É melhor, tenho certeza, do que procurar uma APS e ficar do lado de fora. Lógico que estamos passando por um momento de pandemia e, sim, respeitaremos todos, né? Teremos acesso a todo tipo de EPI para não expor nem o servidor do INSS que estará na seccional, muito menos o advogado com o seu cliente. Então, isso, presidente, faz parte de um projeto de valorização da advocacia que já começou em 2017 com a formatação do INSS Digital, a ampliação do atendimento ao INSS Digital. Isso também faz parte do projeto de descentralização dos serviços do INSS, fazendo com que o advogado procure cada vez menos a APS para que ele otimize seu tempo e procure mais clientes, que é o que a gente mais quer. A advocacia vive de um tripé, que é conhecimento, atendimento e honorários. A gente precisa estar sempre preocupado com esse tripé. Se a gente não tem uma dessas pernas, a gente está apto a falhar com o advogado e com a advocacia. A gente precisa valorizar o conhecimento, precisamos valorizar o atendimento e precisamos valorizar nossos honorários. É por isso que já temos uma PL, já temos uma minuta pronta, que é alterar o artigo 124 do Decreto 3048 e permitir que o INSS faça o destaque dos honorários na via administrativa. E assim o advogado vai procurar o INSS dentro de uma plataforma 100% digital, desde o protocolo INSS Digital, desde o atendimento, que seria por videoconferência, podendo recorrer ao CRPS na maneira digital e podendo fazer suas defesas e sustentações por videoconferências na junta de recursos ou no Conselho da Previdência Social. Então, teríamos que é o que eu chamo de advocacia 5.0, seria o advogado trabalhando de ponta a ponta na maneira digital. E o que a gente precisa fazer para que isso dê certo? E isso em várias conversas com o INSS. Precisamos implementar o desconto no pagamento alternativo de benefício quando se existir um pagamento retroativo dentro do INSS. Isso sim você vai fomentar que o advogado desjudicialize, deixe de procurar o judiciário e procure a seara administrativa, o INSS, que a gente precisa dar todo o apoio para que ele procure o INSS. Se a gente não dá garantia que ele vai receber seus honorários no futuro, ele vai continuar procurando a negativa do INSS para fazer a judicialização, porque no judiciário, o judiciário faz o destaque dos honorários, desde que tenha um contrato para fundamentar tal destaque. Eu quero fazer isso no INSS. Então, penso que até o final do ano que vem, dentro dessa esteira e dentro desse projeto, conseguir que o advogado faça tudo do seu escritório, bem como receber sua remuneração. E aquele tripé que eu falei no início, que é o do conhecimento, já conseguimos, por meio do Conselho Federal, na gestão do Cláudio Lamar, implementar o direito previdenciário na matriz curricular de direito, e a partir do próximo ano, o direito previdenciário vai ser implementado no exame de ordem, porque hoje ele já está como obrigatória na matriz curricular do direito. Então, faremos e continuaremos a trabalhar pela advocacia, sempre respeitando esse tripé. Os honorários para evitar a desjudicialização, o
o honorário no destaque, né? Você vai fomentar o INSS, a implementação obrigatória da disciplina de direito previdenciário, que é o conhecimento, e a modalidade de atendimento por videoconferências em conjunto com o INSS digital, para que o advogado faça no começo, meio e fim, o andamento do seu processo todo de maneira digital, sem precisar que ele saia do seu escritório, sem precisar que a mulher deixe de trabalhar porque teve um filho ou está de resguardo, ou está amamentando. Ela pode fazer tudo isso do jeito que a gente faz hoje aqui, conversando francamente, frente a frente, procurando melhorar, a nossa profissão, o exercício da nossa profissão. Isso sim é exercer e respeitar as prerrogativas do advogado, é dar novos campos de trabalho, é possibilitar que o advogado possa trabalhar de onde quer que ele esteja e que ele receba, ao final, os seus honorários e, assim, sustentar sua família e manter o seu escritório. Então, presidente, muito obrigado. Espero ter sido bem sucinto, porque o tempo é pouco, mas fico muito grato pela oportunidade. Fui aqui, rapidinho aqui. Tentei falar um pouco de tudo, espero ter sido compreendido e agradecer a oportunidade de estar aqui falando com os colegas da Bahia, na qual eu adoro, eu sou um grande fã da Bahia, adoro o presidente, nosso amigo Fabrício, que a gente já conversa há muito tempo, desde a gestão passada. Fizemos uma bela amizade em Brasília, um cara que, de coração, ama o que faz e adora advogar e adora advocacia. Muito obrigado a ambos pela oportunidade de estar falando aqui francamente, né, e abertamente sobre as pautas da advocacia previdenciária para todos os colegas da Bahia. Muito obrigado, meu amigo. Grato, Chico. A gente estava querendo saber justamente desses assuntos aí que você trouxe, que foram os principais assuntos, as principais bandeiras levantadas e defendidas aí por essa gestão, com você à frente da comissão. Eu, assim, em nome dos advogados previdencialistas, que é a área que eu trabalho, eu quero, assim, ser grato, tá, por esse empenho, esse trabalho que você tem realizado aí, um trabalho, obrigado, presidente. Um esforço grande. Eu sei que não é fácil, uma dedicação dessa importa em algumas renúncias na vida pessoal das pessoas que estão exercendo. Várias. Né? E, assim, eu reconheço esse trabalho que você está fazendo, você está de parabéns, as notícias chegam até aqui. Ed, você quer falar alguma coisa para o senhor presidente aí? Ao fone. O fone. O fone. Estou dizendo, a gente já conversa um monte lá no WhatsApp do Nacional. Vou poupar o presidente que está cansado. Já atingimos o nosso horário. O próximo está aí. Eu só tenho a agradecer. Eu quero dizer que, assim, eu tenho um contato com o Chico e vejo que realmente é uma luta incansável. E eu acho que a importância dele aqui é justamente para poder mostrar que há problemas que são nacionais. Eu só queria falar, Ana traçou bem. Às vezes, uma seccional do país tem um serviço do INSS porque ela conseguiu, junto à regional dela, aquele serviço. E depende que a gente consiga junto à nossa aqui também. Só que as tratativas nem sempre são fáceis em cada localidade. Ainda mais para a gente agora que está vinculado a Recife, né? Então, nós estamos com essa dificuldade ainda. Mas é interessante isso. Às vezes as pessoas pensam que é um problema só daqui e é um problema muito maior. Então, a gente que está lá em contato com o pessoal da Comissão Nacional sabe que o mesmo problema que tem aqui é tratado de forma nacional lá, só que nem sempre as soluções são iguais. Okay. Mas só um agradecimento. Eu sei que está sendo difícil aí para Chico, nesse momento aí do boom do previdenciário, mas conte com a gente sempre. Ed, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. O Ed já falou tudo aí. Ao máximo tentar uniformizar e dar parâmetros mínimos, né, para que cada região, cada superintendência consiga implementar os trabalhos implementados pela Nacional. A Nacional acaba sendo formatador ali de acordos guarda-chuvas, mas o que a gente mais quer, e vem tratando já com o INSS, é tentar uniformizar isso, né? Não deixar também isso tão na mão da gerência executiva ou da superintendência, a gente criar direitos mínimos para que as superintendências e gerências executivas apenas ampliem. E vamos conseguir aí
num espaço curto de tempo, agora a uniformização da ferramenta do INSS digital, para que a gente não tenha esse disparate de um estado ter 4 tarefas, outro ter 20, outro ter 24, a gente tentar criar um parâmetro mínimo e estender, né, mais ainda, porque quanto mais a gente tiver tarefas com formato no INSS digital, menos a advocacia vai procurar as APS, que esse também é um objetivo em comum, tanto pela advocacia como pelo INSS, e deixando cada vez mais o INSS disponível apenas para os segurados da Previdência Social. Cada dia dessa forma. Então, obrigado, Ed, pela oportunidade e pelos esclarecimentos. Ok, já falaram aqui que estourou o tempo. Ana, manda um oi, tchau aí para o pessoal. É um prazer estar aqui com o presidente Chico. Eu realmente digo que é música para os meus ouvidos, porque nessa militância na OAB, e eu já estava contando aí, são 14 anos, realmente esse tripé, né, atendimento, conhecimento e honorários, eu acho que é o segredo do sucesso, né, para qualquer área de atuação, principalmente a área previdenciária. Muito obrigada, boa tarde. Valeu, Mabiane. É só agradecer também, uma honra estar aqui com essas feras do direito previdenciário, foi um prazer enorme. Valeu, pessoal. Então, sou grato a todos e a todas aí pela participação desse painel. Chico, aguardamos você aqui na Bahia para você fazer uma palestra aqui para a gente, nem que seja em breve, online. Marlone. Obrigado, Marlone. Muito obrigado pela atenção, cara, de coração. Um beijo grande, viu? Valeu, fiquem com Deus, um abraço e assistam o próximo painel aí. Tchau, tchau. Tchau, meu irmão. Obrigado. Um abraço, tchau, tchau.